Uhum. Oi, gente! Estamos aqui para mais uma entrevista e quem veio conversar sobre tudo comigo hoje é a Drica Silva. Empoderada também, que vocês só sabem que eu trago a mulher aqui empoderada, né? Bom, a Drica a gente se conhece há muitos anos mesmo. E eu sempre falei com ela que ela tinha que ir num lugar dar uma palestra. Por quê? Ela tem uma vivência de um filho com diabetes tipo 1, Dê. Sim. E desde que ele é bebê. Bebê, 2 anos e 7 meses. E a gente se conheceu assim, levando o filho na praça. E eu acompanho toda essa vivência dela, né? Mesmo que a gente tenha ficado, né, pandemia, a gente se afastou. Afastou não, né? Cada um na sua casa. Mas eu sempre acompanho e agora eu acompanho ainda mais. E eu reforcei a ideia de que ela precisava falar. Porque eu ouso dizer que ela entende mais do que muito profissional. Ela vive fazendo pesquisas, ela entende muito, mas eu não vou falar mais não. Eu vou deixar para ela falar. Dri, quando você falou aí a idade, né, mais ou menos, quando foi e como você descobriu? O João era um menino normal, né? Normal no sentido assim, não tinha doença nenhuma, tinha acabado de passar no pediatra no mês de início de julho e o pediatra avisou que ele iria passar a comer mais, mas que isso era normal porque devido ao crescimento. Uhum. Aí daí uns dias, 15 dias mais ou menos, além dele começar a comer muito, ele passou a fazer muito xixi. Ele já não usava mais fralda para dormir, ele passou a usar fralda noturna e nem existia numeração suficiente para o peso do João. E a gente foi vendo aquelas mudanças. Aí um dia conversando, liguei para o pediatra dele numa sexta-feira e ele pediu para fazer exame de glicose de jejum. Quando fez, veio 299 de glicose. Como a gente pegou cedo, porque normalmente uma criança com diabetes, ela pega uma cetoacidose de 600, 400, Nossa. O João pegou com 299. Ele não foi para UTI, ele só ficou internado para ensinar como é que fazia a parte de insulina. Uhum. Entendeu? E assim a gente aprendeu. No hospital muito pouco, porque no hospital muito pouco nos ensinaram, mas a gente tinha enfermeiras conhecidas que foram ajudando a gente. Então assim, foi um olhar materno, né? Que notou ele fazendo mais xixi e a alimentação aumentando muito, porque ele acabava de almoçar, tinha que mamar. Ele acabava de mamar, queria às vezes um danoninho e iogurte, coisa que ele não comia muito. Esse olhar materno, ele é importante. Dri, quando você descobriu, e descobri, essa é a situação, quais as primeiras dificuldades que você encontrou? Eu entendo e conheço que você tem muitas dificuldades até hoje, só que você corre atrás de todas elas. Mas no começo, bom, essa é a situação. Qual foi a sua primeira dificuldade? Aparelhinhos de medir glicose, fitinhas, aprender como medir uma glicose, como furar o dedinho de uma criança que estava em pânico porque veio do hospital, que no hospital ele teve uma hipoglicemia e fizeram o favor de amarrar com lençol para poder aplicar glicose na veia. Nossa. E hoje eu sei que isso não é necessário, né? Mas é o que a gente fala, a falta de experiência, a falta de conhecimento. Hoje em dia existem muito mais crianças que têm diabetes tipo 1. Na época do João não tinha tanto. Não era tão conhecido e tão falado como hoje. Você encontrou pessoas que te ajudaram nisso, assim, ou não? Você aprendeu na marra? A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na internet. Quando eu pesquisei a primeira vez, eu chorei muito. Porque lá simplesmente dizia que ficava cego, perdia rim, perdia perna, braço, tudo. Nossa. Então, assim, para mim foi um terror. Aí eu falei assim, eu vou pesquisar aos poucos, vou tirar o que me aproveita. E comecei a procurar grupos no Facebook de crianças com diabetes tipo 1. Lá você vê uma realidade melhor. Você tem mais informações do que pesquisar no YouTube, pesquisar no Google. Então você tem uma realidade melhor para poder
pesquisar. E tinha um grupo grande. Sim, um grupo muito grande, muito grande. Ali eles Brasil ajudavam? inteiro. Tudo. Ajudavam, todos ajudavam. A única dificuldade que a gente encontra também, né, uma das dificuldades é a questão financeira, porque o gasto é muito grande. Então, a questão financeira também era uma das dificuldades. Além de cuidar do seu filho, né? A gente sabe que você tem outra menina, uma princesa, família, casa, escola. Você ainda dá uma colaborada com outras mães, assim, que têm filhos. Sim. Ou é uma troca, ou é um auxílio. Como é que faz isso? Como é que auxilia? Como é que você consegue conciliar tudo isso? Sabe que isso até se torna uma coisa assim que faz bem para mim e faz bem para elas, porque a partir do momento que a gente vê que uma mãe tem uma criança que ela tem diabetes, a gente vê outra que é um pouquinho mais velha, ou que tem uma realidade diferente, ou que, tipo assim, toma mais insulina no horário, todas essas trocas a gente tem. As trocas da realidade da diabetes, e às vezes quando falta medicamento, quando falta insumo, está sempre uma pronta para poder ajudar a outra. Isso é bom, isso é É importante. muito importante, muito importante. Vou até fugir aqui um pouco, mas é de coisa que a gente ia falar. Você falou sobre a dificuldade de tudo ser muito caro. Porque a gente sabe e ouve falar sobre a questão do governo ajudar com o que é a realidade, o que é realmente real e aquilo que sai do bolso da família. Quando o João Pedro foi diagnosticado, saía do bolso da família a insulina rápida e a insulina basal. São dois tipos de insulinas que uma é para o organismo funcionar, que é a basal. E a insulina rápida é de acordo com a alimentação. Uhum. Então, essas duas saíam do nosso bolso, as fitinhas saíam do nosso bolso. E tudo é muito caro. Tudo muito caro. Aí, atrás da fitinha vinha agulha, vinha caneta ou seringa, o que a gente tivesse que usar. E a alimentação. Depois de um certo tempo, a gente fez a proposta para o João e falamos, João, vamos fazer contagem de carboidrato, você vai tomar mais insulinas rápidas e vai se alimentar de uma maneira que você sempre quis se alimentar, comer de tudo. Claro que com moderação, né? Então, ele aceitou, com 9 anos a gente foi. Quando a gente chegou nessa médica, ela virou para a gente e falou assim, olha, eu vou te dar uma receita do seguinte, isso aqui você consegue na farmácia de alto custo, que é a insulina rápida. E mais algumas agulhas, que são 30 agulhas. O meu filho toma 9 vezes a insulina basal por dia. Eles dão uma agulha por dia, para fazer 9 aplicações. E depois, essa aqui você vai fazer insulina basal. A gente vai entrar na justiça e você vai correr atrás do direito do seu filho. Sensor livre de medir glicose, sensor contínuo de medir glicose. Você vai na justiça e ela me deu os laudos, tudo preparado para poder conseguir as coisas do João. Então, eu falo que a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ir na internet, tem que pesquisar o que seu filho tem direito, o que ele pode correr atrás, o que a gente pode correr atrás por eles, porque eles são pequenos. O João Pedro tem, desde 2019, o sensor livre fornecido pelo Estado e município, né, através de ação judicial. E a insulina rápida, através de ação, não é ação administrativa. Então, esse é o que hoje a gente não tem o custo, não tem mais aquele, pelo menos dessa despesa, né? A gente não tem mais, mas a gente tem despesa com as outras coisas, com o médico, que são vários acompanhamentos que tem que ter, que é o oftalmologista,
né? O endocrinologista que tem que ir a cada 6 meses, graças a Deus a glicose do João Pedro está controlada, então está dentro de uma normalidade que para a idade dele está ótima. Eu acho que é importante ressaltar é isso que a Drica falou. É informação, é correr atrás do que tem direito, porque tem os direitos. Só que se você não tiver informação, não vai saber. Não. Vai sair tudo do seu bolso. Então a informação é tudo. É fácil? Não. Então, Eu já ouvi um relato da Drica mesmo, ela vai se lembrar, de cara feia que ela já viu em lugares do qual ela tinha direito e que ela precisava, como se ela estivesse exagerando ali naquele momento. E não, ela estava correndo atrás dos direitos. Então não é fácil, mas é importante esse correr atrás dos direitos, porque a gente sabe que não é barato, né? não. É muito complicado. Por exemplo, a cada insulina basal do João, eu gasto 3 no mês, dá uma faixa de R$600 só a insulina basal. Então é um custo assim alto. Para quem não tem condições, igual por exemplo, eu parei de trabalhar, né? Para cuidar dele e da pequena também. Então fica um gasto muito grande. E além disso, Dri, a gente pode até falar numa questão mais municipal. Não, nem vamos abrir isso aí. Vamos pensar no municipal. Você acha que existe uma conscientização, assim, de aprender? Eu vou aprender a lidar com meu diabetes, ou eu vou aprender a lidar com o diabetes do meu filho. Outro dia a gente estava comentando sobre uma senhora que recebeu a insulina que ela precisava realmente, só que num frasco. Porque normalmente ela receberia numa caneta, que já vem o refil dentro da caneta, né? Ela recebeu o frasco e uma seringa. E ela achou que não era a que ela estava utilizando. Não foi informado para ela que era a insulina que ela precisava, né? Foi entregue e não teve a informação. Você acha que falta essa conscientização? Falta informação, tanto das pessoas que dispensam os medicamentos para cada um que vai usar, né? Tipo assim, igual, às vezes a gente chega lá, não tem agulha. Esse mês não tem agulha, e fica por isso mesmo. Por que não tem agulha? Por que está faltando? Igual em janeiro teve falta das insulinas. Por quê? Por que não está tendo insulina? O que está acontecendo? Era uma geladeira que estava queimada. Se a gente não corre atrás, se a gente não denuncia no Ministério Público, se a gente não faz não pergunta o que está acontecendo para estar faltando aquela insulina, a gente tira dinheiro da onde para poder comprar insulina para os nossos filhos? Se não correr atrás. Se não correr atrás, não tem jeito, tem que correr atrás, tem que calçar a cara, ficar com cara grande, ficar cheia de vergonha, mas é um leão por dia. É complicado porque é exatamente isso. Muitos se cobrem da vergonha e deixa por isso mesmo, ou fica sem, ou compra com dinheiro que não tem. Não tem. Mas às vezes é só correr atrás daquilo ali. Na época era uma geladeira que estava com defeito, né? Não foi passada uma informação. Não, e era uma geladeira. Teve que correr atrás para melhorar a situação. Então, se o negócio é correr atrás, não é empurrar a porta, é bater com o pé na porta, né? Quebrar a porta. Bora para conseguir o que quer. Se é o filho, se é pessoal, né? Pessoal, se é seu, a condição, se é sua ou do seu filho, não importa. É correr atrás dos seus direitos. E ir atrás do Ministério de Defensoria Pública, porque a gente não precisa só de um advogado particular, pagar um advogado particular para poder fazer essa solicitação desses tipos de insulina que o Estado e o município não fornecem. Então, a gente pode ir atrás de uma defensoria pública e fazer esse pedido. A defensoria pública não cobra nada para poder fazer esses pedidos. Ela só você tem que ir para a fila, tem que esperar, tem que estar lá disposto, mas você vai conseguir. Mas tem que ter disposição. O que você diria para essas mães
que acabaram de receber esse diagnóstico para um filho? Tudo vale a pena, porque quando você vê, igual eu vejo o meu pequenininho, que era tão pequenininho, com todas as restrições da vida, ia no aniversário, não podia comer quase nada, eu levava os docinhos, tudo diet, mas assim mesmo não podia comer. E a alegria do dia que ele teve o diagnóstico que ele teve começou a fazer a contagem de carboidrato, que ele olhou e falou assim, a primeira coisa que eu quero comer é um cachorro quente, cheio do que eu mais quero. E comer, o prazer é muito grande, é muito lindo. Então, tenham força, coragem e vamos embora que a luta para superar todos os obstáculos. A gente acompanha os nossos maridos no projeto de futebol, que eles são os treinadores, e os nossos filhos participam desse projeto. E eu aprendo muito com a Adri. Às vezes ela vai medir a glicose do João, eu pergunto para ela como estamos. E ela me fala, estamos bem, ou está um pouquinho alta, ou está baixa. E ela consegue resolver. Semana passada eu cheguei a perguntar para ela, você não fica nervosa? Porque a afeição dela nunca mostra nervosismo, pelo menos para ele ou para quem está em volta. Não mostra a preocupação ou nervosismo. Ela vai lá e resolve. Né? E eu acho que até eu, olha que eu sou técnica de enfermagem, eu acho que se fosse o meu filho eu ficaria... Não, ela vai com a delicadeza de que ela é mesmo assim e vai lá e resolve. E talvez isso seja até diz que Deus dá... O frio conforme o cobertor. Exatamente, o frio conforme o cobertor. Porque a Adri é uma paz, assim, para poder resolver tudo aquilo. E o JP, ele sabe que ela vai resolver, então ele é super tranquilo. E eu vou até falar um pouquinho do JP agora, com a permissão da mãe, que ele é um mó barato assistir jogo com ele. A gente tem o mesmo nível só que às vezes de questionamento, eu nem vou falar deboche, não vai ser legal falar deboche. Só que eu fico só na mente, ele vai verbalizando, eu fico assim, fica quieto, JP, fica quieto. Ele é um garoto encantador. E a felicidade que ele tem, eu fico até com lágrimas nos olhos, porque a felicidade que ele tem, quando a mesa tá cheia, ele pode comer tudo. É verdade. É uma coisa muito boa. Então, correr atrás do que é de direito para a criança ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, gente, vale muito a pena. Vale a pena a fila. Vale. Vale a cara feia de que, nossa, mais uma vez essa mulher aqui. Vale muito a pena mesmo. É bom demais, é bom demais. E em questão de, assim, Cataguases, vamos falar Cataguases, se você tiver alguma dúvida, ela tá bancando a tímida igual a minha, não. Tiver alguma dúvida, tenta entrar num grupo que ela tira as dúvidas, gente. E outra coisa que eu acho importante, Dri, a gente destacar é que existem... Ela vai falar melhor, tá? Eu vou falar que é uma pessoa que não entende nada. As bombas de insulina. Mas por que ela não corre, então, atrás? Porque tudo ela decide hoje com o João. Quem decide o tratamento dele é o João Pedro. Por quê? Porque quem tem diabetes é ele. Quem leva todas as agulhadas, todos os dias, é ele. E eu perguntei um dia para ele, você quer, um dia não, várias vezes eu pergunto, você quer o tratamento com a bomba de insulina? Não, mãe, não quero. Meu filho, mas você vai tomar menos agulhadas? Não, não quero ter aquele negócio de pendurado. E a gente respeita, porque é ele que vai fazer o tratamento. E ele continua numa boa com as canetinhas dele. Vou citar um exemplo de outra pessoa que usa só as canetinhas, que é o Zé Lolê. Ele só usa as canetas, ele também não é adepto da bomba de insulina. Mas eu gostaria que o meu filho fosse. Mas se ele quiser, daqui uns tempos, usar a bomba,
estaremos nós lá na Defensoria Pública para poder correr atrás de uma bomba de insulina. A médica fornece o laudo e a gente vai correr atrás do melhor tratamento para ele. O importante é que ele esteja bem e com melhor tratamento. E lembrando que o JP, ele pratica esportes, que é uma coisa muito importante no diabetes, gente. Eu aprendi isso com o primeiro endocrinologista do João. Ele disse assim, até o andar de Velatrol é uma atividade física. O andar de Velatrol é como se ele estivesse andando de bicicleta. Por quê? Porque meu filho foi diagnosticado com 2 anos e 7 meses. Ele ainda estava andando de Velatrol. Então, andar de Velatrol é uma atividade física. Uma caminhada com uma criança, igual às vezes ele não queria sair para poder caminhar, eu virava para ele e falava assim, vamos tirar foto dos passarinhos. E a gente saía para poder tirar foto dos passarinhos. Era a maneira de fazer com que isso faz com que a insulina haja mais rápido. Hoje o João Pedro toma menos quantidade de insulina devido à grande quantidade de atividade física. Uma natação, um jogo de futebol, tudo isso faz com que a quantidade de insulina diminua um pouco. Por quê? Porque tem menos resistência à insulina. A gente entende que tudo é desafiador. Chega a adolescência, né, e os hormônios estão aí gritando, e é momento de novo de adequar a insulina, mas não é um caso de desespero. Eu falo porque eu vejo, eu acompanho a situação da Drica com o JP, e a gente viu o JP mudar da infância para a adolescência e os hormônios aflorarem e ficar descontrolado. E a Adri voltou na médica, não foi? Foi. Aí é fácil, não, voltou da médica, começou a passar do jeito que ela... E deu certo. Não. Ela foi adequando. A gente levantou 2 horas da manhã, levanto às 4, faço a insulina, se a glicose estiver alta na madrugada, porque até então você não tem a necessidade de acordar de madrugada, é até muito perigoso acordar de madrugada para se fazer insulina numa criança. Só que quando a gente está na puberdade, o horário que a glicose sobe é esse horário de 2h30, 4 horas da manhã, então é o horário que os hormônios estão à flor da pele. Esse horário eu estou lá de pé fazendo insulina nele, com a graça de Deus, se for preciso. E por isso que às vezes a médica fala assim, vamos colocar bomba, João? Não, doutora, não quero. Entendeu? A bomba. Vai descansar a sua mãe um pouco, João. Não, doutora, eu prefiro minhas canetinhas. Tá lá, sempre. E ela acorda, gente, não precisa de despertador, não. Ela já acorda no automático. E eu lembro uma vez que você me contou que você acorda, às vezes o João tá com hipoglicemia. E você acorda. Sim. Eu sempre agradeço muito a Deus, porque eu sempre pedi, tenho muito medo dele passar mal na madrugada. E às vezes acordo com o interfone tocando, mas é sonhando, né? Deus lá me chamando para poder dar alguma coisa para ele poder comer. E graças a Deus, Deus me chama a todo instante quando ele precisa da minha ajuda. Porque ela faz o trabalho dela também. Ela corre atrás, ela mete a cara, e é isso aí. Dri, nem vou só te agradecer, porque você veio até aqui, contou a sua vida muito pessoal, a história do JP. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você sabe o quanto é uma amiga irmãzona, assim, ela sabe tudo da minha vida. E quem tiver mais dúvidas e quiser perguntar alguma coisa, pode mandar no direct que eu passo para ela e a gente faz, ela grava o story para poder responder. Porque a gente sabe que tem mães que acabaram de saber o diagnóstico do filho, tá se sentindo meio perdido. Eu tenho certeza que a Adri vai saber te dizer alguma coisa, ajudar de alguma forma, te mostrar o caminho que você tem que seguir lá na questão da justiça. Eu acho que em questão de municipal, estadual, ainda tem muito
Muito o que acontecer. Muito o que acontecer. Nós temos uma boa notícia agora, de que o SUS está fazendo uma chamada pública para poder fornecer o Libre para todas as crianças de 0 a 17 anos. Olha. Então, vamos ver se isso vai dar. Eles esperavam uma chamada pública com poucas mil pessoas, tivemos 8.000 preenchimentos de formulários. Nossa. Isso é uma vitória muito grande, para uma chamada pública que teve poucos dias para poder ser preenchida. É uma necessidade grande e eu acho que, de uma forma geral, informações precisam ser passadas, pessoas aptas a entregar o medicamento e tirar dúvida, pessoas que saibam tirar dúvida naquele momento também é importante. Eu acho que é um olhar que a gente precisa ter, porque uma senhora ir para casa com a medicação, mas ainda ter dúvidas de que aquela é uma medicação dela, que é a certa, eu diria que é inaceitável, né? Então, mas é uma coisa tão fácil de se resolver. Sim. Não é difícil de resolver. Ah, mas tem um mês de conscientização. Mas acontece que as coisas não acontecem em um mês só. Acho muito legal, acho viável ter o mês, mas esse trabalho contínuo de informação, de busca por melhoria. A Adri está sempre vendo leis que estão acontecendo que às vezes nem o JP, com a idade dele, vai usar, mas ela está feliz porque outras crianças vão usar. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, se você tiver alguma dúvida, não só pessoas de Cataguases, de outros lugares que tiverem dúvidas, eu mando para ela, eu tenho certeza que ela vai responder. Eu dando serviço para ela, adoro dar serviço para ela, como se ela tivesse pouco, entendeu? Mas é isso aí. Muito obrigada mesmo, de coração, tá? A correria, que eu fiz ela esperar no portão. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Beijinho, até a próxima, gente. Até mais.